Abra a tua Bíblia, amados, no livro de Crônicas, segundo Crônicas. Segundo Crônicas 28. Eu vou ler aqui 3 passagens aqui, amados, que eu quero trazer uma reflexão para os pais. Quando eu estou falando pais, estou falando aqui de pai e mãe, tá? Porque os pais, né, eles têm uma função. A função de constituir família. Tem a função de criar filhos, né? E filhos preferivelmente que glorifiquem o nome do Senhor. É sempre assim que acontece. A gente vai entender pela palavra de Deus. A gente vai entender pela palavra de Deus, porque a Bíblia é rica, e a Bíblia é exemplo para nós, amados. Amém? A Bíblia é exemplo para nós. Ela tenta nos instruir, ela tenta nos ensinar, nos capacitar e aquietar o nosso coração. Que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Criar filhos é um desafio. Vocês há de convir comigo que criar filho é um desafio que um casal resolve ter. Bate no coração, está na hora. Né? E de repente vem aquele bichinho bonitinho, aquela carinha tudo inchada, e os pais falam, nossa, que lindo, parece que a mãe, os dois estão inchados, né? E quando é pequenininho é muito bonito, é muito gostoso, né? Mas o bichinho cresce, assim como o bichinho também no casamento cresce, né? O casamento, você é minha goiabinha, né? Depois passa alguns anos, você é um goiabão, né? E assim vai a potrinha, depois você é um cavalo, e assim vai. Então o bichinho cresce, as crianças crescem também. Então criar filhos é um desafio na vida de um casal, na vida de uma família. E ninguém está imune aos intempéries. Ninguém, por melhor que seja, por mais cristão que seja, por mais santo que seja, ninguém está livre dos intempéries, os dissabores da vida, os dissabores familiares, que é uma realidade na nossa vida, é uma realidade, amados, não é? E a Bíblia, eu quero aqui trazer algumas lições aqui, que eu tenho certeza que é da parte de Deus, que Deus colocou no meu coração, e eu vou fazer aqui umas comparações com os irmãos, procurar ser rápido, porque o nosso tempo já é escasso. Capítulo 28 de 1 Crônicas, 2 Crônicas, aliás, 28, do verso 1 ao 5, que está contando uma história de uma família. Segundo Crônicas, capítulo 28, verso 1 ao 5, é isso. Acás tinha 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalaíns. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Rinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifícios. Olha mais o que ele fez, queimou até seus filhos. Esse gostava dos filhos mesmo, era um pai que gostava dos filhos. Queimou os filhos, jogou na fogueira, não quis nem saber. Não sei quem eram os filhos dele, mas diz assim que ele queimou os seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso o Senhor, o seu Deus, o entregou nas mãos do rei da Síria, e os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe afligiu grande derrota. Aqui, amados, conta a história do rei Acás, quando ele reinou em Israel. Israel é o povo separado de Deus, um povo que recebeu as leis de Deus, recebeu a palavra de Deus. E olha só, um homem que foi colocado como cabeça de Israel, rei de Israel.
rei de Israel. Um homem que deveria conduzir um homem que deveria conduzir a nação em direção a Deus, faz todo tipo de atrocidade. Sacrifica até os seus próprios filhos. Em vez de adorar a Deus, ele cria ídolos de metais para adorar o rei de Israel. Existe um ditado, amado, que diz que pode um forte rei fazer forte uma fraca nação. Pode um fraco rei fazer fraco uma forte nação. Esse rei fraco levou o povo à idolatria. Esse rei idólatra levou ao povo à idolatria. O reinado em Israel, amado, o governo de Israel, ele é monárquico, ou seja, passa de pai para filho. Morre o pai, assume o filho. Acás, um homem idólatra, um homem que não fez o que agradava o Senhor. Esse homem teve um filho, e o nome desse filho é Ezequias. Está lá no capítulo 29. No capítulo 29, do verso 1 ao 6. Ezequias é filho de Acás. Veja o que fez Ezequias, o seu filho. Do 1 ao 6. Diz assim: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, ao contrário do seu pai. Fez tudo ao contrário do pai dele. O pai dele fez tudo que Deus aprovava, que Deus não aprovava. E Ezequias, como filho de Acás, ele faz tudo o que Deus aprova. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Olha o zelo do filho pelo templo do Senhor, para a adoração do Senhor, coisa que o pai dele não fez. Amém? No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou, convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica ao lado leste, e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram, desviaram o rosto do local da habitação do nosso Senhor e deram-lhe as costas. Vem Acás, um rei ímpio, leva o povo à idolatria, leva o povo a fazer tudo que é errado, tudo aquilo que Deus desaprova. E ele cria um filho. Ele cria um filho, Ezequias. Esse homem aqui, o reinado dele foi melhor que o reinado do rei Davi. Tão bom que foi o reinado dele. Primeira coisa que ele fez foi consertar a porta do templo, foi restaurar o templo, foi restaurar a ordem do culto. Ele estabeleceu todos os sacrifícios novamente no culto. Um filho de um pai ímpio, um pai que se afastou, conhecia a Deus e se afastou de Deus, gera um filho que adora a Deus, que ama a Deus, que tem zelo pelas coisas de Deus. Estranho, não é? Não é estranho? Foi o que aconteceu com Ezequias. Ezequias teve um filho, tá? Está lá no livro de 2 Crônicas também, 33, de 1 a 6, isso. Aqui está contando os reinados que eram passados de pai para filho. Esse Ezequias, que foi um pai exemplar, esse Ezequias, que foi o rei exemplar, foi um adorador, que reorganizou todo o culto, que reorganizou todo o templo, foi zeloso pela casa do Senhor. Esse homem já era um filho. Esse filho se chama Manassés. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova.
imitando as práticas detestáveis das nações, que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares de idolatria que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Balaíns e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nós estamos falando aqui de um filho crente, amados. Amém? Nós estamos falando de um filho crente, que tinha tudo para ser um crentão. Tinha tudo para servir a Deus, por causa do exemplo do seu pai. Mas não. Olha lá no verso 5. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. No 6º, chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou feitiçaria. Olha só, amados. Feitiçaria, adivinhação, magia. Filho de um crentão. Filho de um homem crente. Cheio de Deus, cheio do zelo de Deus. Adivinhação, magia, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Olha só, será que Ezequias não ensinou a Manassés? Manassés foi um dos piores reis de Israel. Fez tudo de errado, acabou com tudo dentro do templo. Destruiu o templo. Para vocês terem tamanha a ignorância desse homem, ele constrói altares dentro do templo. Tudo para desagradar a Deus. Tudo para provocar a ira do Deus de seu pai. Olha o que ele faz. Lá no finalzinho do verso 6. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Provocando a ira de Deus. Oremos. Pai amado, nós em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite na qual o Senhor nos deu, para que aqui nós estivéssemos para te adorar, Pai amado, para bendizer o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, que vem de encontro ao nosso coração nesta noite. Fala conosco, Senhor. É verdade que o Senhor falou aos pais, ó Pai. É verdade que o Senhor chamou a atenção dos pais, Pai amado. Em nome de Jesus, que o Senhor continue a falar com os pais, continue a falar conosco, continue a falar com a tua igreja, em nome de Jesus, através da tua palavra, Senhor. Que caia por terra toda a incredulidade, todo o empecilho, tudo aquilo que rouba a sua palavra, eu repreendo em nome de Jesus, ó Pai. E que nós, ó Pai, possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Eu coloquei como tema dessa palavra, amados, ensinando os filhos no caminho que deve andar. Pela experiência, amados, que nós temos, os pais que têm filhos adolescentes, quando os filhos começam a se soltar, começam a achar que são os bambambam, que eles começam a entender de tudo, acham que entendem mais que os pais, acham que os pais são quadrados, né? Porque é gostoso quando você carrega os seus filhos aqui, ó, nas tuas mãos. É fácil conduzi-los. Onde você vai, você leva eles, mesmo que eles perneiam, você carrega eles. Mas chega numa certa idade que nós perdemos o controle da situação. Nós perdemos, né? O nosso braço não alcança. E eles começam a pensar da forma deles, andar da forma deles, da forma que eles querem. Por isso que eu digo para vocês que criar filhos é um desafio. E geralmente quando chega nessa situação que o pai, ele começa a ver que o filho está se debandando, está se afastando, se distanciando, ele perde o chão. Ele perde o chão. E a primeira coisa que vem no coração dos pais, quando digo dos pais, é do pai e da mãe, porque a criação não é somente responsabilidade da mãe, nem tampouco somente do pai. A responsabilidade é de ambos. Amém, igreja? A primeira coisa que os pais sentem, a primeira palavra que eles falam, aonde foi que eu errei? A primeira coisa que os pais falam. Digo por experiência,
Graças a Deus aqueles que não precisaram passar por isso. Graças a Deus aqueles que não passaram por isso. Eu louvo a Deus. Porque em toda regra existe uma exceção. Amém? Toda regra existe uma exceção. E glória a Deus, louvado seja Deus por essas exceções. Mas normalmente a primeira atitude que os pais têm é essa. Aonde foi que eu errei? O que é que eu deixei de ensinar? Amados, quero que você entenda uma coisa. Depois que você teve o filho, cortou o cordão umbilical, ele já não é mais seu. Ele é teu enquanto ele está lá dentro, ou então está com o cordão umbilical. Ele depende de você. Mas cortou o cordão umbilical, é só a graça de Deus. É só a graça de Deus. E muitos pais se decepcionam. Muitos casais até chegam a separar, a debandar, a desistir, por causa muitas vezes da dificuldade na criação dos filhos, trazendo para si, colocando sobre os teus ombros uma responsabilidade que não é sua, que não é nossa. Os filhos, amados, nós devemos sim trazê-los junto conosco, mas até que ponto que a gente consegue? Vamos ser realistas, até que ponto que a gente consegue? O sacerdote Eli, outro exemplo clássico, outro sacerdote Eli, esse homem que serviu 40 anos como sacerdote, não foi 4 anos, não foi 10 anos, não, nem 4 meses, foi 40 anos de sacerdócio, prestando serviço no templo do Senhor. Sacerdote Eli, o que aconteceu com seus filhos? Se prostituíam dentro do templo. As carnes, as picanhas, eles passavam a mão. Porque a carne que era queimada no altar, no sacrifício, era só as fissuras, a gordura. O bom, a carne boa, ficava para o sacerdote. Eu quero a picanha. Eu quero a filé mignon. Não quero carne de segunda, não. O sacerdote tem que levar a melhor parte. Mas a carne era dividida, mas a primeira tinha que passar por um ritual, e eles, antes do ritual, eles iam lá e roubavam as carnes. Eles eram casados e se prostituíam dentro do templo. E o profeta Eli foi alertado: olha, está com teus filhos, cuida dos teus filhos, porque o juízo vem. O que Eli podia fazer, amados? Um homem já velho, que já tinha filhos casados. Se eram casados, não era criança. É ou não é? O que esse homem podia fazer? Estava lá. E veio o juízo. E veio mesmo. Matou os 2 filhos, Ofni e Finéias, e o pai também foi junto. Ele estava gordo, estava com diabetes, estava cego já. Porque muita carne que come, começa a engordar muito. Estava sentado na cadeira, lá, quando ele recebeu a notícia, ele e caiu no chão, quebrou o pescoço. Estava gordo. Cuidado, você que está muito obeso. Toma cuidado. Mas, amados, exemplo clássico disso, um homem temente a Deus, que serviu a Deus. Os seus filhos não foi assim. Samuel, aquela criança que foi consagrada a Deus. Ele foi consagrado a Deus, amados. Foi criado dentro do templo. Esse menino Samuel, na presença de Deus, e Deus falava com ele. Ele tinha revelações. Um homem de Deus, cheio do poder de Deus, cheio do temor de Deus. Tanto é verdade que Deus usa ele para fazer a transferência, a mediação aí de teocracia para monarquia. Deus usa este homem para fazer a transição. Foi o último profeta como juiz, foi Samuel. O que aconteceu com o filho de Samuel? Vocês ficaram sabendo? Não ficaram? Eu vou falar para vocês. Os filhos de Samuel, ele constituiu, porque já eram moços, já eram homens formados. Ele constituiu os filhos dele como juiz em Israel. Olha que cargo elevado. O pai é bichão, os filhos têm que ser bichinho.
que esses meninos começaram a fazer? O que esses homens começaram a fazer? O que os filhos de Samuel começaram a fazer? Ó, corrupção. Você paga mais para mim que eu defendo a tua causa. Você paga um cascaio aí por fora que eu defendo a tua causa. Era o juiz. E o povo ficou sabendo. O povo se revoltou com a atitude dos filhos de Samuel, homem de Deus. E eles falaram, não, Samuel, aqui, não. A gente quer um rei, iguais às outras nações. Porque não tinha como. Olha aí, a corrupção não é só aqui em Brasília, não. Também já é lá em Israel, já tinha corrupção também, naquele tempo. Então, amados, olha só como a Bíblia é cheia, é farta de ensinamentos para nós, de exemplos para nós. Filho de crente não é crentinho, não. Diz o ditado lá fora que filho de peixinho é. Na igreja não é assim. Infelizmente, amados. Bom seria nós tivéssemos servos de Deus, homens de Deus, tivéssemos os nossos filhos, que nem o pastor Carlos, família abençoada, tem os seus filhos aí no temor do Senhor, tem os seus filhos trabalhando na casa do Senhor. São filhos tementes a Deus. Aleluia, pastor. Um privilégio, não é? Graças a Deus por isso. Eu já não consegui. Eu não consegui. Cresceram, bateram as aras, e voou. Não quiseram seguir o caminho do Pai. Não se agrada no caminho do Pai. Eu também vou desistir. Não quero mais saber disso aí, não. Se a palavra de Deus nos afirma que aceita o Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E aí? Amados, eu como pai posso dizer para vocês, eu oro a Deus, eu choro aos pés do Senhor. Mas uma coisa eu entendo, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano, amados. Eu continuo crendo no meu coração. Um dia Ele vai fazer uma reviravolta. Eu creio. A Bíblia me dá exemplos que os filhos, eles têm a cabecinha deles. Você também tem a sua cabeça? Você lembra quanta cabeçada você deu? Quanta burrada você fez? Você lembra? Quanto você discutiu com teu pai? O quanto você desapontou teu pai? Você não plantou? Colhe. Colhe. Mas o que Deus tem para o teu filho ou para a tua filha, só Ele sabe. Só Ele, e Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas. É soberano, amados. Jó, lembra de Jó? Você viu o que aconteceu com os filhos dele? Não ficaram sabendo? Eu vou contar para vocês. 10 filhos de Betânia. Todos eles morreram. Um homem temente a Deus. Um homem que sacrificava pelos seus filhos. Veio um raio lá, matou todo mundo. Veio a tempestade, matou todos os seus filhos. E esse homem ainda tem a coragem de dizer: ainda que ele me mate, eu o louvarei. Ainda que ele me mate, eu o louvarei, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é Criador de todas as coisas. Amados, o que estava no meu coração ministrar para os pais dessa igreja é isso. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor.
Não desanime e não desista do Senhor. Tem pessoas que desviam, saem do caminho do Senhor por causa da família. Que a família não se afirmou, os filhos não se afirmaram e eles acabaram desanimando. Se deixaram levar pela tempestade. Amado, Deus quer tirar um peso dos teus ombros. Deus está tirando um peso, uma responsabilidade sobre os teus ombros. Até aqui nós podemos conduzir os nossos filhos. Daqui para frente é eles e Deus. E a gente como pai, a gente deve orar e interceder por eles, mas jamais desanimar dos caminhos do Senhor. Jamais colocar Deus à prova. Se Deus quiser salvar teu filho, tua filha, Ele é Deus, é poderoso, é plenamente poderoso para fazê-lo. Enquanto isso não acontecer, adore Ele. Adore Ele e glorifique a Ele em todas as coisas. Agora, nós como pais, amados, nós também temos as nossas responsabilidades. Independente, sem saber, independente daquilo que vai acontecer. Eu não sei o que vai guardar, o que nos aguarda na frente. Eu não sei se meu filho vai ser um pastor, se meu neto vai ser um pastor, se minha filha vai ser uma missionária, uma profetisa, uma levita. Eu não sei. Eu não sei. Porque eu não tenho bolinha de cristal. Amém? Nós estamos vendo aqui aquilo que é história, aquilo que já aconteceu. Mas o futuro pertence ao Senhor. Então, como nós não sabemos do futuro e Ele sabe, nós, como pais, temos a nossa responsabilidade. Como pais, amados, nós também devemos dar bons exemplos aos nossos filhos. Bons exemplos para os nossos filhos. Eu coloquei aqui, amados, algumas passagens bíblicas também. Lá em Salmo 127, 3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Filho é um presente de Deus. Batata, está sacramentado, é a palavra de Deus. E eu vou crer que filho é uma bênção de Deus. Eu vou crer, amados. Ele pode dar uma dor de cabeça, ele pode fazer coisa errada, mas ele vai continuar sendo filho, ele é a herança do Senhor. Eu vou continuar crendo, porque a palavra de Deus me diz que ele é herança do Senhor. Mas nós temos responsabilidades, amados. Nós temos que dar exemplo aos nossos filhos. Tirei aqui essa palavra aqui de Romanos 2, 20 e 22. Instrutores insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina a outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto e furta? Você que diz que não deve adulterar e adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Exemplo, amados. Nós temos que ser exemplo aos nossos filhos. Nós temos que ser exemplo na sociedade. Nós temos que ser luz aonde nós estivermos. Principalmente dentro de casa. Porque na igreja é tudo alegria, amados. Na igreja é só bênção, é só louvor, é só sapatinho de fogo, é só ninguém subir na parede, lagartixa, sei lá o que, a unção do leão, a unção da lagartixa, né? Mas lá em casa, teve uma mulher dos pastores que veio que queria trazer as mudanças para a igreja. Porque ela falava assim, mas esse pastor que está aí, não é meu marido. Porque ele não é nada disso lá em casa. O pastor sorridente, amigão, né? Lá em casa o chicote come. Lá em casa ele estuda até os papagaios. E ela estava querendo morar na igreja. Eu quero morar, eu quero viver com esse pastor, que era marido dela. Só que em casa, ora, mas nós temos que ser exemplo aos nossos filhos. Temos que ser exemplos. O telefone toca. Atende, cobrança da Casa Bahia. Fulano está em casa? Quem é? Casa Bahia. Não está. Acho que ele mudou daqui. O filho está ouvindo, está mentindo. Olha o que ele está aprendendo.
Chega cobrador em casa, bate na porta, se esconde dentro de casa. O filho está vendo. Está na televisão assistindo lá uns programas quentes lá. A tela quente. Quando o filho chega, o mundo lá. Ele está vendo. Amados, os filhos, eles são reflexos dos pais. São reflexos dos pais. Meu pai criava passarinho, gostava de criar passarinho. Eu passei a gostar de criar passarinho. Eu lembro dos passarinhos que ele criava. É que depois que entraram lá em casa roubar meus passarinhos, não quis mais saber de passarinho. Me levaram meus 2 canários. Deixa para lá. Mas seja exemplo, amado, de uma forma positiva dentro da tua casa. Em nome de Jesus. Vós sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Também o vosso Pai Celestial saberá dar boas coisas para vocês também. Mas é necessário que nós saibamos dar boas dádivas aos nossos filhos. Exemplo. Exemplo vem de berço, exemplo vem de casa. Os pais devem assumir a instrução de seus filhos. Os pais devem assumir a instrução dos seus filhos. A instrução dos teus filhos não depende da escola que ele estuda, não. A instrução do teu filho não depende da igreja da qual ele frequenta, não. Nós, como igreja, amado, nós tentamos abençoar as famílias. Nós, como igreja, nós procuramos acrescentar algo na vida das crianças. Mas nós temos apenas quanto tempo? Desde meia hora? 1 hora? 2 horas? Temos 2 horas só, mas por semana. É muito pouco tempo. O maior tempo que ele está com os pais. E é os pais que devem ensinar. Não deve transferir para a igreja. Aqui eles vão aprender a orar? Vão. Mas eles vão olhar para você dentro da tua casa. Quando você vai comer que nem um glutão na tua mesa, que chega lá que você já... A comida está fria. Em vez de agradecer pelo pão, começa a reclamar. Feijão está fraco. Agradeça a Deus, amados. A educação começa lá em casa. A igreja, amados, tem a função de ajudar. Tem a intenção de ajudar. O ministério infantil é algo do meu coração, amados. É algo do meu coração, não é de hoje. Porque se a gente não fazer nada pelos nossos pequenos, o mundo lá fora vai fazer. Vai ensinar ele a jogar Pokémon Go. Pokémon Go. É isso, né? Esse negócio de Pokémon, amados. Mas como é que o filho, se o pai fica concorrendo com o filho no Pokémon Go? Como é? Fica os dois brigando ainda, um empurrando o outro. Olha o que diz a palavra em Efésios 6,4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Tem pai que é chato. Pai crente que é chato. Mãe crente que é chata. Vou falar bem chata, bem achatado mesmo. Muitas vezes impõe sobre os filhos aquilo que eles não fazem. Quer santidade para os filhos, aquilo que eles não são. Qualquer coisinha, quer demonstrar uma santidade para o filho. Repreendendo o filho, muitas vezes, duramente, acaba se tornando chato. O apóstolo Paulo, já naquela época, já tinha visto isso. Pais que acabam irritando seus filhos. Mas as crianças vêm aqui, ó, deixa correr. Deixa correr. Não é verdade? Lá, às vezes em casa não tem espaço para correr. Olha o corredor que tem aqui, ó. Deixa correr, deixa ele fazer uma maratona aí, ó. O máximo que pode fazer é levar um tombo. Aí levanta e anda. Quanto tombo não levei? Tem o filho do Márcio, da Alessandra, o Samuel, Murilo. Então, domingo passado estava sentado aqui. Ele chega lá na frente, pastor, tem teatro hoje? Ele só quer fazer teatro. Acho que é um hipócrita.
Hipócrita é aquele que, né, faz aquilo que não é, né? Demonstra ser aquilo que não é. Sentou aqui comigo. Pastor, você vai deixar eu tocar a bateria? É lógico. Incentiva. Agora a criança vai correr, vai brincar, fazer qualquer coisa, puxa a orelha dele, joga para fora. Qualquer coisa, ele joga para fora. Quando ele crescer, ele não vai querer nem saber de igreja. Eu vou lá, vou puxar minha orelha. Então a gente tem que fazer com que o ambiente da igreja seja um ambiente gostoso. Eu conheço famílias, amados, que perderam seus filhos por causa de bobagem. Por causa de bobagem. É lógico, é verdade que os filhos fazem algumas coisas erradas. Mas perderam os seus filhos, não querem mais nem saber de igreja. É um ministério antigo que teve aí. Que loucura, o pastor falava que o casal só podia ter sexo tal dia e tal dia. O negócio meio esquisito isso aí. Os filhos não podiam assistir televisão. Eu não lembro que ministério foi esse aí. Tinha os irmãos que veio para essa igreja aqui, os seus filhos cresceram e nunca mais quiseram saber de igreja. Porque a igreja também se desmanchou. Uma doutrina doida, ensinamento doido, não tem nada a ver. Mas os filhos ficavam desgostosos com a igreja. Por isso, pai, não irrite os vossos filhos. Admoesta eles no caminho que eles devem andar. Dá exemplo. Mas seja manso, seja sábio. Não seja um chato. Qualquer coisinha, o filho vai chegar num certo ponto que ele vai ficar irritado. Uma coisa que nós fazemos aqui, amados, eu faço questão de enfatizar. Consagre os seus filhos ao Senhor. Consagre os seus filhos ao Senhor. As igrejas aí fora, mas estão perdendo o costume disso. É verdade, você pode até fazer em casa, meu filho é do Senhor, mas leva no templo, como a Bíblia nos ensina. Leva no templo e apresenta e consagre ao Senhor. Porque quando a igreja ora, amados, a coisa é diferente. É ou não é? 1 Samuel 1,28 diz assim, era esse menino que eu pedia, era a Ana que está falando, e o Senhor concedeu-me o pedido, por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida, será dedicado ao Senhor, e ali adorou o Senhor. Quem era o filho de Ana? Samuel, o rapaz que foi servir na casa do Senhor. Jesus também foi consagrado ao Senhor, completando-se o templo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés. José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Cuidado com o nome que você dá para o teu filho, cuidado com o nome que você dá para a tua filha, cuidado. Pesquisa o nome do teu filho, você quer dar para o teu filho. Eu conheço. Tem alguma Yara para aqui? Então. Yara é mãe das águas, amado. É uma entidade espiritual. Bom, não vou falar outros nomes não, porque... Mas consagre seu filho ao Senhor. Vou colocar o nome dele de Samuel, porque Deus o deu. Está consagrando ao Senhor. Consagre seus filhos ao Senhor. E por fim, amados, proteja. É uma função dos pais. Proteja os seus filhos de toda influência pecaminosa. Davi foi muito sábio. Ele escreveu o Salmo 101. Você pode, eu coloquei até na linguagem de hoje, que ela é mais clara. Olha o que diz lá o Salmo 101.3. Viverei uma vida correta na minha casa. Na minha casa viverei uma vida correta. E não deixarei que entre nela nenhum mal. Hoje, amados, a nossa casa ela é vigiada 24 horas por dia. Pela televisão, pela internet, Facebook. As pessoas conhecem o nosso perfil através da mídia. Não é que é estranho. Eu fico assim, sabe? Capuga taurorei às vezes. Às vezes eu tenho umas vezes que eu entrei acho que foi num banco, o Banco Santander foi. Eu entrei lá, eu estava com a linha de crédito boa, e deixa eu ver como que é isso aqui. Não estava precisando nem nada, mas entrei para ver a taxa de financiamento, tudo. Eu olhei e tal. Boa. Mas não me interessei. Passou alguns dias, me ligaram. Oferecendo dinheiro. Você vê, eles perseguem você. Você está entrando num site, em alguns sites assim, no computador, de repente, aparece um bate-papo bem estranho. Aquelas, como chama?
aquelas mulheres, como chama? A pomba gira? É, a pomba gira. Com aquele olhar assim, vem que te quero. Que isso, gente? Vigia, irmãos. E às vezes a gente vai indo, vai indo, vai indo. Eu lembro quando eu estava no interior, amados, quando eu morava no interior, que Paulo César também foi no interior. Nós colocava assim uma peneira. Sabe o que é peneira? Para peneirar arroz, nós peneirava areia. Era pedreiro, peneirava areia. E nós pegávamos a peneira, colocava um pauzinho debaixo dela assim, colocava os mi, vinha com os mi aqui assim, colocava o arroz e assim, e deixava um montinho lá debaixo da peneira. E pegava, se escondia, pegava no pauzinho, pegava, amarrava um cordão, uma bolinha, e ficava escondido. As pombinhas, as rolinhas, ia lá, ia até chegar no monte. Chegava debaixo, puxava. Nós comia rolinha, comia pomba, pardal. O que caía na rede era peixe. Satanás também é assim, mas ele vai dando aquele linha para você, só para você sentir o gosto. Ele põe um pouquinho mais lá, para ver chamar a tua atenção. Mais um pouquinho, e você vai indo. Quando você vai ver, você está enterrado até o pescoço. Caiu nos laços de Satanás. É o laço do passarinheiro, mas coisinhas pequenas que entram na nossa casa, contamina os nossos filhos. Tem casal que assiste. Tem uma novela que passa, acho que é 8 horas, 7h30, não sei. E lá tem uns casalzinhos lá de... Fala que é homem, mas não é homem, né? Isso é uma coisa errada, é uma aberração, sei lá o quê. 2 homens se beijando. Ai, mas eles são tão bonitinhos. Está apoiando, amado. Às vezes, sem má intenção, mas está apoiando. Está aceitando, está trazendo para dentro da casa. O filho está olhando. Para ele é normal. Se tiver a chance, bau. Cuidado com o que você leva para a tua casa, amado. Cuidado. Olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses. Examinai tudo. Tudo. Novela. Meios de comunicação. As amizades dos vossos filhos. Examinai tudo. Retende o bem. Porque tem muita coisa boa, amados, na internet. Tem muita coisa boa. Muitos estudos bons na internet. Mas tem coisa podre lá também, amados. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Está estranho, amados? Você vê aquela piriguete, ou então aquele John Wayne, né? Lembra do John Wayne? Morreu já, né? Mas teve uma época que ele era galanzão, né? Foge da aparência do mal, amados. Foge. Tem alguma coisa estranha? Ó, linha na pipa. Que nem dizia, pô, foi fora. Linha na pipa. Cai fora. Às vezes a gente está trazendo coisa ruim para dentro de casa, mas tem crente que não vem para EBD e fica em casa, mas dá chance para o TJ ir lá ensinar para ele a palavra. Aqui não acontece isso? Não, né? Aleluia. Glória a Deus. Em vez de vir aprender a verdade aqui, aprende a mentira em casa. E às vezes abre a porta para ele. Ah, não, mas vocês estão, um casal tão bem vestido, né? Um casal tão bem apresentável. Está levando a mentira para dentro da tua casa. Vigia, pai, vigia, mãe. Nós não sabemos o que está reservado para a vida dos nossos filhos, é verdade, nós não sabemos. Mas nós devemos cuidar deles enquanto nós podemos. Orar por ele em todo o tempo, porque orar você pode, em todo o tempo. Mas não seja chato com os vossos filhos. Seja amigo dos vossos filhos. Ainda que eles façam coisa errada, que eles vejam em vocês, que vejam nos pais, um amigo, um porto seguro.
Porque, amados, o mundo, para ir para o mundo, só precisa só de um empurrãozinho. Pum. Não precisa ser com muita força. O mundo está prontinho para abraçar os nossos filhos. Que nós tenhamos sabedoria, que o Espírito Santo de Deus venha dar sabedoria aos pais, às famílias, para que a luz do Senhor venha resplandecer nos nossos corações. Que a paz do Senhor venha sobre os nossos corações, nós venhamos entender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Ele é Deus, amado. Ele sabe do dia de amanhã. Se você se decepcionou como pai, se você tem uma decepção com os filhos, como filhos, meu querido, quero dizer uma coisa. A tua responsabilidade terminou quando ele tomou as suas decisões, quando ele passou a tomar as suas próprias decisões. Acabou-se a sua responsabilidade como pai. É verdade que a gente deseja o melhor para os nossos filhos. É verdade. A gente quer o bem dos nossos filhos, mas muitas vezes a gente não entende, assim como você também não entendia o seu pai. Agora é a vez deles, e nós devemos ter sabedoria de Deus, mansidão de espírito, para entendê-los, para compreendê-los e amá-los em nome de Jesus. Amém, pais?